Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem e o tema deste vídeo: por que não precisamos de um mediador para falar com Deus? É isso mesmo, por que não precisamos de um intermediário, de um adjunto, um mediador para falar com o nosso Criador, com o nosso Pai, porque Ele é Pai do nosso Espírito. Por que não mais? Então é assim que vai ser passada essa mensagem sobre esse assunto, porque muita gente fica, não, eu tenho que ir em alguma religião porque eu preciso aprender a orar, porque eu preciso pedir em nome de Jesus, porque eu tenho que pedir em nome de uma determinada, uma santa que acreditam, não, ela intercede por mim, Jesus de Nazaré intercede por mim. Não é assim mais assim não. Você está atrasado há quase 2000 anos. Isso daí não precisa mais. Não precisa mais. Porque hoje eu vou ler para você de que forma é que você fala com o nosso Criador. De que forma você fala com o Pai do seu Espírito. Porque você na carne e eu na carne, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos dos nossos pais carnais. O que o nosso Espírito, o Pai do nosso Espírito, do meu e do seu Espírito, é o Pai dos Espíritos. É o Senhor que é o Espírito. E os Espíritos é a igreja gloriosa. Os Espíritos é que é a morada, é o local onde está o tabernáculo espiritual dele. E que ele próprio se faz presente. Porque o Senhor que é o Espírito, ele está em tudo e em todos. Não tem mais esse negócio. Vou orar, vou pedir para que o meu líder religioso, o meu mestre, o meu professor de teologia, ele interceda por mim. Não, as pessoas aí, esses líderes façam, vamos fazer a campanha do cuscuz com ovo frito. E só que vocês têm que passar pela oração do pastor, porque nós que estamos aqui nesse altar, nós somos homens de Deus, nós somos ungidos de Deus. É mentira. Mentira. Na carne ninguém é ungido por nada. Na nossa carne o que tem muito é debilidades, é erros, é defeitos. Isso tem na nossa carne. Tem e em abundância. Na carne ninguém é homem de Deus coisíssima nenhuma. Claro que não. Isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa dos profetas. Profetas lá atrás, há 5, 6, 10 mil anos atrás. Só que de lá para cá aconteceu diversos fatores, aconteceu muitas coisas. Então, eu te convido a lermos 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Disse Paulo a Timóteo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Então, nos dias desse escrito, Paulo falou, o Espírito da Graça falou pela boca do apóstolo Paulo, dizendo que naqueles dias, nos dias de Paulo, isso aqui é um ocorrido, é um escrito antes da parousia, antes da escatologia consumada. Isso daqui está antes do ano 70 DC, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas dentro dos muros de Jerusalém de uma forma espiritual. Respeita-se as etapas bíblicas. Assim deve ser feito para ter conhecimento, para você entender a contextualização de todos os escritos. Se eu pego isso daqui
e trago hoje para você, tá vendo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Então vamos orar em nome... A religião não ora nem em nome de Cristo Jesus, ora em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos aqui, se eu estivesse ensinando aqui, igual um religioso, olha, vamos agora fazer a oração da tarde. A oração nona, a oração 12ª, a oração 100ª. Pai nosso que estás no céu, receba a nossa oração por intermédio do seu Filho Jesus de Nazaré. Em nome do seu Filho Jesus de Nazaré, eu peço que o Senhor venha tirar a minha filha da prostituição. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus, eu peço que o Senhor venha curar o câncer. Então, se eu fizer assim com você, eu estarei dizendo que esse escrito aqui foi ontem, foi semana passada, foi há 100 anos atrás. Não, esta época desse escrito foi antes do ano 70 DC. Antes de acontecer o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que foi o dia do Senhor. O livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. E o que significou o dia do Senhor de Apocalipse 1:10? O juízo de Deus. Porque assim veio falando no livro de Amós 5, Joel 1:15, Joel 2:1 e 2, Sofonias, Lamentações, Isaías 13, Ezequiel, Jeremias, Malaquias 4. Tudo falou sobre o juízo de Deus. Se eu pego isso aqui e venho falar como se isso aqui fosse agora, como a religião faz, meio-dia, vamos fazer a oração do meio-dia. Ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, a oração das 18 horas. Ó meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Eu estarei desmentindo as épocas dos escritos bíblicos. Eu estarei transtornando os fatos históricos. Eu estarei falando que isso daqui ainda não aconteceu. Porque Paulo disse, porque há um só mediador, há um só Deus para a religião sem mais. Tem o Deus Beelzebul, tem o Deus Satanás, tem o Deus Diabo, tem o Deus Mamon, tem o Deus Pombagira, tem o Deus Tranca-Rua, tem o Deus... Para a religião tem deuses. Porque há um só Deus, que é o Senhor, que é o Espírito. E um só mediador entre Deus e a humanidade. Claro, nos dias de Paulo tinha esse mediador, porque não tinha acontecido ainda o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Não tinha acontecido. Então, havia Paulo aqui e Deus no terceiro céu. E entre Deus e Paulo aqui havia um mediador. Por isso que era necessário fazer súplicas, orações. Mas nos dias depois do ano 70 DC, ele mesmo disse. Ele quem? O próprio Deus falou. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34 e Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele diz, depois daqueles dias, não precisará mais ninguém ensinar ao seu irmão ao meu respeito, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Quando foi depois daqueles dias? Depois dos acontecidos do ano 70 dentro de Jerusalém, que foi o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, Paulo aqui nos dias dele, Deus estava, e aqui estava falando que deu a si mesmo em resgate. Então, o resgate por todos seria em tempo oportunos, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, quando ocorreu esses tempos oportunos? Veja, olha aqui, é o que eu sempre falo. A revelação, os mistérios, as coisinhas do Pai está nas entrelinhas. Está na sensibilidade do entendimento das entrelinhas. Se eu pego e leio isso aqui sem o discernimento espiritual, sem a mente de Cristo ativada, eu leio isso aqui como um religioso lê. Mas aqui no versículo 6 tem outro mistériozinho. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, esse acontecido dele não ser mais o mediador entre Deus e a humanidade seria testemunhada, seria revelada, seria mostrada, seria estabelecida quando? Em tempos
oportunos. Olha aqui aqui está o segredo, nesse trechinho aqui, ó, testemunho. Aqui está o segredo. Aqui está o mistério. E quando é que aconteceu esses tempos oportunos? Para a religião que fica pedindo em nome de Jesus, para a religião que pede para que um dito líder religioso que diz que tem unção, que é o homem de Deus lá, fala, ora por mim que eu acredito na sua oração, que o Senhor é meu intermediário entre Deus e eu. É uma pessoa que está atrasada há quase 2000 anos. É uma pessoa que está nas trevas. É uma pessoa que ainda está com o véu de Moisés, chamado também como véu religioso. Então não consegue. Nessas entrelinhas aqui, a pessoa não entende, não. Ela não tem a sensibilidade. Não tem. Veja, quando os tempos oportunos que não precisou mais do mediador, porque o próprio Deus está em mim. Claro, você que acompanha esse canal, você já vai falar logo. Ih, eu já até sei onde que ele vai falar agora. É lógico que eu vou falar lá, é porque é lá que está a demonstração. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. João, em espírito, viu. Eu quero ler isso aqui na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Veja como está a coisa mais linda do mundo, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. São metáforas, parábolas, figura de linguagem. Por isso que Jesus falava em parábolas para os discípulos e para os judeus dos seus dias, para que muitos ouvissem e não entendessem, porque não era para ser entendido naqueles dias, naquela hora. Pessoas carnais não têm o mesmo entendimento que a gente tem, não adianta. Um religioso não entende da mesma forma que nós entendemos. Não adianta, você pode abrir a cabeça dele com um machado e colocar as apostilas escritas, ele não entende. João viu em espírito, porque João foi tomado, lá no capítulo 1, versículo 10, está, era o dia do Senhor e eu fui tomado, fui tirado em espírito no dia do Senhor. Então João estava em espírito quando ele escreveu esses aqui. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso foi uma parábola a respeito do juízo do ano 70, que tinha chegado em Jerusalém. Então tudo estava sendo feito novo. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, a nova, porque a velha tinha sido destruída nesse período aqui, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu te pergunto nesse versículo 2 e 3, eu preciso de um intermediário para falar com o nosso Criador? Você é um incrédulo, um religioso, ou você já está com a sua mente aberta? Você, no estalinho, você já entendeu? Não, peraí, então é mesmo. Então Paulo falou a Timóteo antes de acontecer isso aqui. E nós que nascemos depois do ano... A não ser que você tem 2000 anos também, eu não sei. Mas se você nasceu depois do ano 70 DC, quando foi estabelecido isso daqui, o tabernáculo de Deus está com os homens. Aonde que está o tabernáculo de Deus? No espírito dos homens. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Você precisa de um mediador? Você precisa de um intermediário? Ou basta você falar de uma forma de joelho, gritando, com as mãos levantadas? Não, ele está aí na sua mente. Então, se você falar, beleza? Se você não falar, beleza? Basta você andar na linha, não aceitando os sugestionamentos da sua natureza carnal. Quando você anda na linha, rejeitando os impulsos carnais, você está exatamente desta forma. Você está vivendo de uma forma espiritual. Até o que tem para dar errado acaba dando certo. Dá certo, porque você está sendo conduzido por quem? Pelo mediador? Não. Você estará sendo conduzido ou conduzida por quem está aí em você. Você estará plenamente vivendo no reino de Deus.
Jesus disse que o reino de Deus não é comida nem bebida. E outra, o reino de Deus não é algo material, porque o reino de Deus está está dentro de vocês. Quando você faz para as vontades carnais, aí sinto muito. Aí você só colhe coisas ruins para você. Então, quem acredita nisso daqui, você orando ou não orando, você hablando ou não hablando, ele faz os desejos, ele faz a vontade dele se realizar na sua vida. Porque ele te conhece todos os dias, minutos, segundos, milésimos da sua vida. Faz tudo. Tem um tempo determinadinho por ele. No dia que você vai ter sua casa, no dia que você vai ter seu carro, no dia que você vai casar, no dia que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter tudo aquilo. Porque a terra foi feita para que os seus filhos andem e vivam por ela. Os seus filhos não são carne, são espíritos. Só que ele deu um corpo a cada espírito, para cada espírito estar ali dentro daquele corpo, na mente, no subconsciente, e ter a experiência na carne. E essa carne será feliz, essa carne terá justiça, será de amor. Quando o quê? Quando permitir que os passos, o domínio dessa carne seja guiada, seja dirigida pelo espírito dele. Aí a pessoa consegue ter paz, consegue ter uma vida plena de prosperidade, de saúde e de harmonia. E de muito amor, é claro. Olha que lindo, versículo 5 e 6. Eu vou ler o 4 e o 5 e 6. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Veja, isso aqui foi tirado lá de Isaías. Aqui está, ele pegou isso de falar do lado passado para dizer que estavam feitas todas as coisas novas, que as coisas velhas tinham acabado. Que coisas velhas aqui tinham passado? Dízimo, batismo, lei mosaica, cerimoniais, costumes judaicos, tinha acabado tudo. Batismo em água, porque o verdadeiro batismo entre Paulo e o ano 70 foi na cruz. Depois do ano 70, os espíritos aperfeiçoados estão nas pessoas, não dependendo mais de batismo nenhum. 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Novas todas as coisas. Agora, quando você pratica algo de Jesus de Nazaré, você está nessas coisas novas ou você está na caducidade da letra? Quando você pratica dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento e era um mandamento da lei, você está nas coisas novas ou você está nas trevas do passado? Quando você apresenta uma criança dentro de um templo religioso, você está vivendo as coisas novas ou as coisas velhas? Porque Jesus foi apresentado conforme a lei. Quando você busca Deus em templo, busca Deus em monte, você está nas coisas novas, em novidade de vida, ou você está nas coisas velhas? E 6, olha que coisa linda. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quando eu te pergunto, quando você é uma pessoa inteligente, acho que isso é que você entende. Quando disse-me mais: está cumprido. Isso aqui é algo para o futuro, ou João estava contextualizando, verbalizando as coisas nos dias dele? Nos dias concernente ao dia do Senhor, o dia do juízo. No dia do juízo. Então, por isso que eu escolhi esse tema, que eu acredito que é muito propício. Por que não precisamos mais? Por que não precisamos de um mediador para falar com Deus? Porque Deus está em nós. Porque Deus está aí no seu espírito. Porque Deus está no espírito de um viciado na Cracolândia. Porque Deus está no espírito de uma pessoa que está em uma prisão. Porque Deus está no espírito dos que ele bem quiser. Toda pessoa que tem senso de arrependimento, pessoa que tem amor, misericórdia, compaixão, é porque o Espírito de Deus está na mente dela. O tabernáculo de Deus está nela. Não interessa na carne, porque na carne somos todos pesados da mesma forma. Cada um com o seu defeito a mais ativado. Um mente mais, o outro adultera mais, o outro mente mais, o outro mata mais, o outro morre, claro, só uma vez, suicida só uma vez. Outro prejudica outras pessoas. Assim é. Mas todos nós, na carne, estamos nivelados no mesmo nível. Todos somos defeituosos. Todos. Todos. Um pregador que usa a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro, está explorando o salário das pessoas. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Explorando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e o salário dos trabalhadores.
Então, está na mesma forma, está na mesma balança, está no mesmo equilíbrio. Assim seja. Então, eu deixo essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E peço a contribuição com esse canal. Fazendo o quê? Dando joinha, compartilhando. E se você não é inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho. Você viu como é fácil entender a Bíblia? Quando você entende que tudo se cumpriu, então você entende a Bíblia de uma forma muito fácil, como se fosse a receita de um bolo de chuva. Bolinho de chuva este que era ensinado pela tia Anastácia e a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá bom? Então eu deixo com você. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E fique com esta mensagem e seja feliz. Tchau, tchau.